E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente está gravando hoje um quadro que eu gosto bastante, que é o Café com Fertilidade, que é a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram e aqui no YouTube. A gente seleciona algumas perguntas e comenta aqui com vocês, beleza? Hoje a gente tem 3 perguntas para responder e esse quadro nosso sai sempre aos sábados. Então eu acho que é o cafezinho que você tem aos sábados ali, relacionado à reprodução. Então reprodução humana, gravidez, gestação, tudo que está relacionado a isso, a gente traz aqui pro canal. Pessoal, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever no canal, se é um assunto que você gosta, ou se você está passando por algum problema desse. A gente tem vários vídeos no canal sobre gestação, sobre gravidez, problemas para engravidar, interpretação desses problemas. Então eu acho que talvez algum conteúdo desses pode ajudar vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. A gente selecionou 3 perguntas aqui. A primeira é a pergunta da Fran. Fran. A gente fala porque essa é uma pergunta que se tornou pública ali depois que a paciente se postou pra gente. Bora lá. Pessoal, a pergunta dela. Preparo de endométrio, o que não pode fazer e o que é bom fazer? Bom, primeiro eu queria trazer para vocês o que é um preparo de endométrio. Acho que as pessoas que estão acompanhando aqui o canal muitas vezes podem não saber. Mas basicamente a reprodução humana ela pode ser dividida em algumas fases. E a gente pode desconectar a evolução do embrião com o preparo do útero para gestação. Então, isso é o que a gente chama de preparo de endométrio. Isso é super possível, porque a gente consegue fazer alguém engravidar, por exemplo, inclusive na menopausa. Os pacientes que já pararam de menstruar, se a gente preparar o útero dela, der hormônios, o útero volta a funcionar, o endométrio volta a funcionar, o útero pode gerar uma gestação. Beleza? Então a gente tem vários casos de pessoas que engravidaram depois de muito tempo. O caso mais comum, né, mais emblemático na literatura foi 32 anos depois. O embrião foi congelado. 32 anos depois ocorreu a gravidez. Então, o preparo de endométrio é o preparo médico, são hormônios que a gente dá para a paciente para preparar o útero para receber embriões. Beleza? Isso é o que a gente chama de preparo de endométrio. Normalmente a gente faz logo depois da estimulação ovariana. A gente estimula o ovário da paciente, prepara os embriões e depois transfere os embriões no segundo mês através de uma coisa que a gente chama de preparo de endométrio, beleza? Esse é o preparo, então o paciente já sabe o que é, só quis trazer isso para vocês. O que fazer e o que não fazer? Bom, aqui é assim, existem poucas coisas na literatura, basicamente o que a gente fala para o paciente é vida normal sem exageros. Não existe grandes coisas para você fazer ali que possam atrapalhar, mas coisas que normalmente a gente orienta para as pessoas que estão tentando engravidar. Por exemplo, evite tabagismo, vida normal, evite comer coisas, por exemplo, que possa com que você tenha diarreia, por exemplo, que grande parte dessas medicações são via oral. Então, coisas que possa te atrapalhar, por exemplo, a absorção dos remédios, que possa fazer com que você tenha mais ansiedade. E o mais importante é o que é bom fazer isso. Também existem várias outras coisas na literatura, todos os antioxidantes, as comidas que são vasodilatadoras, tudo isso a gente acha que pode ajudar. Claro, não tem tanta ciência por trás, qual que é a melhor dose, quanto comer, de quanto em quanto tempo comer. Mas a gente também não tira isso da paciente. Tá? Chá de inhame, todas essas coisas que vocês vão ver na internet, não tem tanta literatura médica para justificar o uso em larga escala, mas provavelmente também não deve causar mal, tá bom? Lactose e glúten, por exemplo, como pró-inflamatória, também é uma super discussão. A gente tem acompanhado aí o que seria o que vão ser dessas coisas pró-inflamatórias. Provavelmente a gente tende a excluir da alimentação isso no longo prazo, não considerando só a parte da gravidez, mas considerando tudo o que a gente está envolvido, beleza? Então, vida normal sem exageros, use os remédios de forma adequada, mantenha o microbioma de forma adequada ali e as coisas vão dar certo, beleza? Então, bora lá, bora para a segunda pergunta. Rosiane Angélica mandou: depois que fazemos uma histeroscopia, fica mais fácil para a transferência de embrião? Essa é a pergunta dela. Rosiane, obrigado pela pergunta, então bora lá. Bom, a primeira coisa é assim, discutir qual que é a importância da histeroscopia em tratamentos de reprodução. Não significa que todas as pacientes que estão fazendo tratamento vão fazer histeroscopia. Existem várias indicações. Quando você encontra alguma coisa no endométrio da paciente, pacientes que tiveram falha de tratamento anterior, pacientes que já fizeram curetagem, pacientes que você tem alguma dúvida que se tem alguma coisa dentro do endométrio ali, ou que não fazem um preparo de endométrio tão bonito, você pode fazer uma histeroscopia, tá bom? Bom, quando você faz uma histeroscopia, você entra com uma câmerazinha dentro do colo do útero. Isso, quando é feito com uma câmera muito pequenininha, não muda a anatomia do colo, não muda nada. Isso, teoricamente, não tem influência nenhuma dentro da transferência de embrião, beleza?
O que a gente fala algumas vezes é pacientes que têm estenose do orifício externo, estenose desse canalzinho, que a própria esteroscopia acaba tratando essa estenose. Aí sim, essa transferência ela é facilitada pela esteroscopia, beleza? E existe uma forma de descobrir isso. Luiz, quando que eu sei que eu preciso fazer esteroscopia? Quando que eu vou ter esse tipo de problema? O próprio médico da reprodução humana, o esterileuta, ele pode fazer um mock test, que a gente chama. O que é isso, Luiz? Quando a gente vai aspirar óvulo da paciente, a gente pode pedir um catéter para o pessoal ali do laboratório e a gente pode testar se o catéter passa de forma adequada no colo. Então, se você consegue passar o catéter no dia da transferência, você também vai conseguir passar o catéter sem grandes complicações, tá bom? Ou você pode fazer isso em consultório também, não é impossível. Se você enfrentar alguma dificuldade, você também pode fazer a esteroscopia, talvez isso ajude. Uma outra coisa é que a esteroscopia, quando é feita pelo médico da reprodução, ele já consegue observar quão tortuoso é o canal. Isso também traz informação para ele durante a transferência. Eu costumo dizer que transferência de embrião parece uma coisa simples, mas é uma arte. Você não encostar o catéter ali no fundo do útero, você não machucar o colo, todas essas coisas fazem diferença ali na taxa de gravidez. E isso é importante que você tenha um médico de confiança sua que consiga acompanhar tudo isso. Até o exame de toque ginecológico pode te mostrar, por exemplo, se o útero é desviado. Quando a gente vai passar o catéter, a gente passa na direção certa. Então, gravem essa frase: transferência de embrião é uma arte. Escolher bons médicos aqui talvez faça a diferença. Beleza? Rosiane, muito obrigado pela pergunta. Vamos para a última pergunta, que é da Ângela Valverde. Obrigado, Ângela, pela pergunta. Pacientes com FAM positivo têm menos sucessos de FIV? Essa é a pergunta mais polêmica que eu vou responder no canal, que é esse capítulo. Apesar de ser mais polêmica, as pessoas focam bastante nesse capítulo, que é a história da imunologia da reprodução humana. Como que o sistema imunológico, principalmente em algumas doenças chamadas de doenças autoimunes, ou quando você produz anticorpo contra alguma parte do seu corpo, como que isso pode prejudicar a gravidez e as taxas de gravidez, inclusive com FIV. De novo, a gente tem pessoas que estudaram bastante esse assunto, a gente vai e volta nesse assunto. A gente sabe que a gestação, de fato, metade da gestação é estranha, entre aspas, para a mãe, né? Metade da gestação vem do pai, metade da gestação vem da mãe. Isso, de fato, poderia estimular, de alguma forma, ali, o sistema imunológico da pessoa. E a pessoa rejeitaria metade da gestação que não é dela. O que a gente chamaria do aborto de repetição ou aborto habitual, beleza? No caso do FAM em específico, o FAM é um fator antinúcleo, é um anticorpo contra o núcleo da célula, que é muito comum em lúpus, por exemplo. As pacientes lúpicas, elas expressam esse FAM e tem vários outros tipos de FAM ali, vários outros tipos de expressão, beleza? De novo, sem muita experiência, sem muita literatura, se eu fosse levantar os trabalhos aqui de FAM, o que a gente faz na prática, isso é um guideline do Baby Center, sem muita coisa com as grandes sociedades, por exemplo, não orientam isso, a gente usa um pouco de corticoide. Em abortos de repetição também é possível fazer intralípide, ainda mais polêmico ainda, quando usar ou quando não usar. Pessoas que têm FAM positivo engravidam de forma natural e não tem problema, na grande maioria das vezes. Então, não está tão claro na reprodução humana como que a gente faz para isso, especificamente em pacientes da reprodução humana e que estão fazendo tratamento de fertilização, beleza? Então, se você tem FAM positivo, seu médico, por exemplo, optou por não tratar, provavelmente isso não causa nenhum problema. No Baby Center a gente usa um pouco de corticoide. Beleza, pessoal? Queria agradecer demais a pergunta de todo mundo que participa aqui do canal. Sábado que vem tem mais Café com Fertilidade. Vejo vocês aí nos próximos vídeos.